Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A cada meia hora, uma pessoa morre em decorrência de uma ação violenta nas 27 capitais brasileiras. Portanto, durante o programa, que dura 1 hora, serão 2 vítimas. Também anualmente são 3.022 mortes provocadas por policiais civis e militares em todo o país. E 398 policiais foram mortos em ação. Uma guerra civil à la brasileira. Os números são referentes ao ano de 2014 e foram discutidos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ocorrido nos últimos dias no Rio de Janeiro. Cena Política debate a segurança ou a insegurança pública no país, com presença do advogado William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas. Foi o primeiro ouvidor da Guarda Municipal de Belo Horizonte e assessor da Comissão Pastoral da Arquidiocese da capital. Do advogado Ronaldo Alves, delegado de Polícia Civil aposentado, ex-presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de Minas e ex-consultor do Ministério da Justiça. É especialista em planejamento municipal na área de defesa social. É também secretário de Segurança de Riacima, não é? Riacima. E também convidamos o jornalista Arnaldo Viana, entre outros veículos de comunicação, trabalhou 36 anos no jornal Estado de Minas, como repórter, editor e colunista. Trabalhou com Vander Piroli, né? Grande escritor, grande jornalista, um dos maiores que já houve em Minas. Um dos maiores que eu conheci, inclusive o primeiro escritor a abordar a questão do meio ambiente na literatura infantil. Sem dúvida. Com Os Rios Morrem de Sede. Os Rios Morrem de Sede. E saudoso Vander. Agradecemos a presença dos três e vamos ao debate. Queria começar com o William Santos, da UAB. Como a OAB vê essa segurança, esses números que eu coloquei ali, que são, de certa forma, alarmantes. Muitas mortes de civis, pessoas morrendo em decorrência de ação criminosa, de crimes, um grande número de mortos no país. Olha, Carlos, recentemente nós até participamos em Belém, do Pará, de uma discussão da Conferência Internacional de Direitos Humanos, onde nós pudemos até, foi colocado um desses pontos, um desses tópicos. E aí nós vimos que a situação da violência não é uma questão de uma cidade, de um estado, né? Mas é uma situação nacional. E eu podia a gente falar aqui que vários fatores contribuem para isso, né? Ao mesmo tempo, a gente vê isso com preocupação. Por quê? Né? Esses resultados, e você mesmo disse, esses números aqui apontados, são maiores que muitas guerras. Isso assusta as pessoas. Essas guerras que todo dia estão nos jornais aí, estão nos jornais, alarmando. Muito mais. Aqui no Brasil morrem mais pessoas. Muito mais pessoas, né? Isso nos preocupa e eu acho que precisávamos passar por um processo de reestruturação da segurança pública no país. Qual seria o caminho da reestruturação, no seu entender? E depois eu quero ouvir também o delegado, o jornalista Arnaldo. Olha, seria a unificação, por exemplo, das polícias? Uma só polícia, um só objetivo? Ou também tem aí uma PEC querendo estender os poderes da Polícia Militar, os poderes de investigação da Polícia Militar? Na verdade, existiam 5 PECs, mas foram agrupadas nessa chamada PEC 430. Tá? Que está inclusive em discussão. Da PM, ampliação dos poderes, não, da unificação. Não, essa PEC é que muda particularmente alguns artigos da Constituição Federal e dá uma dinâmica diferente, inclusive o papel da Guarda Municipal, dá um enfoque no papel da Guarda Municipal, que é uma novidade, né, com relação à questão da segurança pública. É interessante que ela fala muito da desmilitarização. E isso, ela por si só, né, atrai para ela muita discussão que vem sobre essa situação. E a gente sabe, por exemplo, que hoje, infelizmente, tem que falar aqui, até a Polícia Militar hoje, ela é subordinada ao Exército, né? A gente que mexe, por exemplo, com as questões de reabilitação de praça, e a gente sabe muito, né? É interessante falar isso porque
na própria legislação, alguns militares podem ser reintegrados. Eles nem sabem disso, de ordem administrativa, sem ser de ordem judicial. E é interessante que quando você faz primeiro a reabilitação de algum militar, tá, depois você tem que ser levado isso ao comando regional do Exército. Quer dizer, essa subordinação, ela existe legal, tá? Vem dos resquícios, por exemplo, da década de 60. Da ditadura militar? Da ditadura militar, né? E o nosso país é um país, no meu entendimento, que não precisa, né, fazer um contingente para a guerra externa, até porque nós temos muitos problemas internos aqui. Não estou defendendo com isso a atuação do Exército para fora, mas pelo contrário, né, mas falar que, por exemplo, mudando alguns instrumentos dentro da polícia civil, militar e o papel da Guarda Municipal, é isso que está em discussão, tá? Eu acho que a gente pode ter uma melhoria com relação aos resultados daquilo que se vem até então. Agora, milagre não tem jeito de fazer, a gente sabe muito bem disso, mas algumas iniciativas, elas são importantes. Por exemplo, você redefinir no município o papel da Guarda Municipal. Tá? Até então, tá? E passou recentemente com relação à questão do, né, do desarmamento ou não da Guarda Municipal. Foi uma discussão que vai ter que ser feita em Belo Horizonte, que inclusive arma de fogo. Né? Você é a favor do desarmamento? Olha, primeiro que passou, o que se tem hoje é o armamento com arma não letal. Sim. Né? A outra é uma possibilidade, mas que vai exigir, por exemplo, alguns cursos com relação a quem vai operar isso. E engraçado que pelo mapa que existe da violência em Belo Horizonte, pelo menos até então, até a Guarda Municipal de Belo Horizonte já estava fazendo estudos com relação a esse mapa da violência para poder ver e não colocar, por exemplo, e eu sou o contrário, né, para só lembrar, para colocar as armas de fogo, por exemplo, em esses locais, né, onde que incide a maior violência na cidade. Eu particularmente sou contra. O debate claro. correr, eu vi a posição do delegado, participou hoje na Câmara Municipal de uma audiência pública da Câmara dos Deputados, né, um seminário, né, administrativa. Discutindo essas PECs, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, com esses números, que são números aí altos, né, inclusive mortes de pessoas por policiais, no Brasil que são mais de 3.000 casos por ano. A gente tem casos aqui, eu falava um dia desses aqui, em comentário, que o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, ele quer se candidatar a presidente da República. Tem todo direito, né? Qualquer um pode se candidatar. Mas ele não consegue controlar a própria polícia do estado dele. Você não pode falar isso da Polícia Militar aqui de Minas. Lá, a suspeita de participação de chacinas, como houve agora, 26 civis, porque mataram um cabo da PM, e foram lá e mataram 26 pessoas. Há uma séria suspeita e investigação no sentido de terem sido policiais militares. É um governador que não controla a própria polícia que chacina, ao invés de dar segurança à população. Mas colocando a sua posição como também secretário de Segurança e delegado sobre essa situação toda. Bom, como diz o nosso amigo William aí, a questão da violência no Brasil, ela está endêmica, né? Ela já passou daquilo que poderia ser sazonal ou casual e realmente já chegou ao nível de uma doença social e, portanto, deve ser tratada com o devido rigor. O que nós entendemos e vemos assim como muito agravante nesse quadro é exatamente a falta de uma política que transcende os mandatos de governantes. Nós não temos um plano, por exemplo... Não tem nada a ver com esse ou aquele partido, né? Exatamente. Nós tínhamos que ter um plano plurianual, pluridecenal, onde tivéssemos apontando, né, a nação brasileira apontando para um modelo de pacificação, né, de retomada do espaço público. E o que a gente está vendo é assim, são experiências que lá ou cá dão um pouquinho certo, aí em outro estado ela não se aplica, esbarramos nas questões altamente corporativas. No Brasil, tudo que se tenta mudar via legislação, para cada passo que você dá, tem mais 10 para trás. Então é mais fácil... do caranguejo, né? Exatamente. É mais fácil você trabalhar hoje para não aprovar nenhum projeto e também barrar o projeto de outras corporações do que de construir.
Então, é um defeito, né? Não existe uma discussão que amplie o foco, fica localizado no corporativismo. Arnaldo, só com sua vasta experiência aí de jornalista, depois nós voltamos, viu, delegado? Tá, só reforçando os números que você apresentou aí no início, o Brasil produz 9% dos homicídios no mundo. 9%? 9%. Você considerando a quantidade de países que tem, é um índice muito expressivo. Então, no futebol é pentacampeão, né? E nisso aí deve ser o quê? O que é acima de pentacampeão? Eu não sei, nem sei a palavra. Eu não sei os outros na questão, mas o que a gente está aí no topo, né? No G4, chamado G4. Né? No G4. Nem está correndo atrás, né? Então, agora é o seguinte, como é que vem isso? Como é que nós vamos chegar numa situação suportável nesse país? Daqui a 20 anos. Ou 30. Porque isso tinha que começar assim, isso tinha que ter começado um trabalho no sentido de valorizar a vida, tinha que ter começado no início da década de 70, quando o campo começou a migrar para a cidade, em maior quantidade. O êxodo rural. Exatamente, em busca do milagre brasileiro, que não existiu. As cidades cresceram desordenadamente, numa velocidade muito maior que as instituições não conseguiram acompanhar, até que estão todas defasadas, inclusive o nosso judiciário. Né? O Estado não procurou ocupar o que devia ocupar nas periferias desses conglomerados urbanos, e as pessoas foram perdendo os valores culturais que elas traziam lá do campo, lá dos avós, dos pais, porque a sobrevivência aqui tornou-se castigante, angustiante. E as pessoas estão perdendo seus valores morais. Tanto é que hoje a gente acredita que a vida do outro é menos importante que a sua. Agora mesmo, agora em Itabira... A vida do outro não vale um tostão, exatamente, né? Não vale nada. Agora mesmo, o cidadão matou uma mulher, um rapaz de 20 e poucos anos, uma moça de 20 e poucos anos. Matou, não, tirou na cabeça, está hospitalizado, não sei se morreu ainda. Porque ele acha... Por quê? Porque ele simplesmente achou que tinha que matar ela porque ela não queria mais ele. Sim. Né? Então, o que nós temos aqui, hoje, no país instalado? Um caos. Nós estamos numa situação doentia. O que nós temos que começar a ocupar os espaços, a criar... Hoje você vai na periferia, dói você ver grupo de 5, 6, 7 jovens sentados na beira do boteco, fazendo nada. À mercê da violência, à mercê do crime. Então é o seguinte, nós temos que... O Estado tem que começar a ocupar, e esse pessoal não quer polícia nem político, quer que botaram uma escola uma escola técnica para eles, educação, no mínimo. Ensinar uma profissão, aprender uma profissão. E eu conversei com um líder comunitário há pouco tempo, ele falou comigo assim, Arnaldo, põe lá uma escola profissional e sai de lá. Nós temos pessoas capacitadas para tomar conta, pessoas capacitadas para ensinar. Tanto é que as escolas públicas hoje que abrem para a comunidade são as melhores em índice de alfabetização, sabia? Uhum. Em qualidade de ensino. Então, isso nós ficamos para trás. Nós ficamos para trás no aparelhamento policial. Nós ficamos para trás no judiciário. Agora que o judiciário está se informatizando, gente, nós estamos com 20 anos de internet. Então nós somos atrasados em tudo. A nossa polícia é uma polícia mal paga, mal preparada. Ele sabe disso. E outra coisa, e a polícia se confrontando, porque, por exemplo, aqui em Minas Gerais, quando eu era repórter de polícia, a polícia militar, o trabalho dela era só de policiamento, de prevenção. Hoje, patrulhamento. Chegava ali, tinha um crime, ela cercava o lugar, esperava a polícia civil investigar. Bora. Hoje a PM chega, já pega tudo, vai atrás do bandido. Quer dizer, e quando ela está indo atrás do bandido, do assassino, ela está deixando de cumprir o papel dela aqui atrás. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nesse caso específico, ou une as polícias, cada um define o seu papel. Se não falar mais em delegacia de furtos e roubos, houve? Cadê? É verdade. Fala-se pouco, de homicídio. né? Sumiu do noticiário da delegacia de homicídio? Sumiu. Ninguém ouve falar mais, quer dizer. Isso é uma coisa. Nós estamos falando de policiamento. Agora, a questão, lá atrás, você voltar lá atrás, na educação, investir na educação, investir na preparação, na recuperação de valores culturais, para a gente chegar daqui a 20 anos no nível, no mínimo, suportável. Uhum. Porque hoje você vê um pai no trânsito xingando com um filho dele do lado. Que educação, que formação que ele está passando para o filho dele? Que isso aqui é uma guerra. É uma guerra.
Que começa muitas vezes no trânsito. Eu tenho que fazer um breve intervalo e Cena Política volta com o debate daqui a pouquinho. Segue Cena Política debatendo a segurança ou a insegurança pública brasileira. Delegado, a gente estava aqui, você estava colocando os caminhos, a tentativa da gente aqui achar na discussão um caminho para esse caos, como disse o Arnaldo, um verdadeiro caos que eu chamei de uma guerra civil à la brasileira. Morrem tantas pessoas, inclusive 398 policiais morreram em 2014. Até aquele dublador do Harry Potter morreu lá no Rio de Janeiro agora, com um tiro no pescoço, numa blitz lá em uma favela da Polícia Militar. O que a gente deve fazer com a sua experiência? Qual caminho a gente deve procurar? Bom, a receita do bolo aí é difícil, né? Mas cada um tem um pouco de percepção. E o Arnaldo abordou muito bem assim, um pouco da sociologia, né, do crime. E a gente tem essa percepção de que para o dia de hoje, para amanhã, quase que não há solução. O que nós temos que fazer realmente é preparar esse campo para uma retomada da normalidade. Isso, obviamente, que requer um conjunto de ações que vão passar aí por todas as facetas, né, do Estado brasileiro, inclusive, né, decisivamente também pela própria atividade legislativa do país. Eu mencionei ali a dificuldade que você ter um projeto aprovado, uma reforma. Tanto é que a nossa reforma política mesmo, no Brasil, praticamente ainda não avançou. Voltando à questão do crime, nós temos que separar, primeiro, uma política de prevenção, né, de retomada do espaço público, de criação da cultura da paz. E, no segundo ponto, paralelo a isso, nós temos que ter um Estado forte, legalista, respeitando os direitos humanos, atacando, né, frontalmente a origem do crime e, obviamente, não concordando com a prática criminal no país. Isso quer dizer, acima de tudo, preparo das polícias, um modelo mais eficiente de polícia, que nós hoje temos a convicção de que o modelo que aí está realmente não está sendo vitorioso. A unificação seria um bom caminho? Bom, é um deles, mas a gente tem que deixar claro aqui que o Estado perdeu a primeira batalha dele na prevenção criminal. Porque são bilhões e bilhões investidos na prevenção e, como o próprio Arnaldo falou ali, você não vê mais prevenção. Lamentavelmente, as atividades de polícia já estão se confundindo, está se misturando e cada um está fazendo aquilo que acha que pode fazer melhor e um pôr na culpa no outro. Então nós temos que separar bem o seguinte: se o modelo é legalista, é de respeito aos direitos humanos, é de garantia dos direitos humanos, nós temos que contemplar que a atividade do delegado de polícia na instância posterior ao acontecimento do fato, que é o caso da repressão criminal qualificada, ela tem lugar sim e tem razão de ser na delegacia, porque no calor dos fatos, onde ocorreu o delito, e o policial às vezes teve que intervir com força, o uso da força é inclusive permitido, essa segunda instância seria a delegacia. Para quê? Para analisar friamente se o fato da forma como foi narrado aconteceu daquele jeito, se o autor foi motivado, por exemplo, por uma circunstância que lhe permitia, por exemplo, a legítima defesa. Então essas coisas não se resolvem na rua e nem na correria, né? Então essa prática de falar que o sistema atual é moroso é uma prática que é uma fala que não é verdadeira. Mas o sistema é pouco investigativo, né? Pois a grande maioria desses crimes no país coloca-se lá assim, guerra de gangue. Se for em periferia, se for do PPP,
pobre, Os três preto P. e prostituta, né? Vamos chamar de prostituta. E coloca-se guerra de gangue. A maioria não vai à investigação. E o que é o pior, né? Leva-se a versão do antigo BO, hoje é REDS, que é redigido, leva aquilo. Por exemplo, se o militar coloca aquela situação e desenha, e se ele foi induzido a colocar aquilo, é muito difícil, quem cometeu esse crime ou não, é muito difícil reverter, inclusive em juízo. Eu falo isso, por exemplo, que a Lei 9.099, né, que é de crimes de menor potencialidade, e ela está em vigor no Brasil hoje, ela fala que crimes de menor potencialidade pode se resolver pela Lei 9.099, que ela surgiu inclusive para poder desentranhar, né, abrir e deixar o Poder Judiciário andar. O que está acontecendo? Muitos dos casos que vão para lá, na parte criminal, tá, o que se leva em consideração, eles não querem nem discutir, né, tanto o juiz ou o promotor, é o que está no REDS. Não existe... REDS é o registro de eventos que é confeccionado hoje pela Polícia Civil Militar, que substitui o antigo boletim de ocorrência. Todo mundo chama de BO, né? BO decente. Então isso aí fica meio perdido, né? A gente tem vários casos que você demora, e não tem mecanismo de reverter isso, a não ser que você faça uma representação na própria delegacia contra o abuso do militar, por exemplo. Porque senão não tem jeito. Caminhando aí para o Arnaldo. Como mudar essa situação, Arnaldo? Com a sua experiência. Começar é o seguinte, já que nós não podemos ir na raiz da questão social, por enquanto, nós temos que pensar, por exemplo, na coisa mais emergencial de polícia. Ele falou em ocupação de espaço. A primeira coisa que precisa ensinar para a polícia, o que é ocupação de espaço? Eu lembro quando, na década de 60, 70, os grandes magazines da Afonso Pena, todos iluminados. A avenida era um colosso, fazia-se footing lá, você ia namorar lá, toda iluminada. A Savassi já foi toda iluminada. Eu fiquei pasmo, chocado, essa semana, quando assaltaram a loja do Ronaldo Fraga, nosso estilista. Sim. É na Savassi? Na Savassi. Ao lado da livraria Scripton, ali na... E sugeriram para ele... É na Storim. Eles falaram assim, o que a gente faz agora com as nossas vitrines? Sabe qual é a sugestão que a segurança pública deu para eles? Põe porta de aço. Então você passa hoje na Afonso Pena, as lojas tudo com porta de aço, tudo escura, triste. Você passa na Savassi, a cidade fica tenebrosa, tenebrosa, atra. Ali propício para o bandido. Isso aí eu estou falando a confissão de que o Estado perdeu essa guerra já. Perdeu. Quando eu falo caos, não estou falando da violência, estou falando do desencontro do legislativo, do judiciário, do executivo e das demais instituições com relação ao assunto. Sabe? Não sentar e debater a questão a fundo, pegar as pessoas certas e fazer. O que nós vamos fazer? Agora, mandar você botar, em vez de você mandar você iluminar a sua loja, mandar você botar uma porta de aço que é incapaz de tomar conta? E tornar-se uma cidade, usar um termo inglês, down. Né? Você não enxerga quem está vindo do outro lado, triste, igual Afonso Pena hoje, impraticável você andar lá hoje. Sim. Isso é caminhar para a insegurança. Então mostra o despreparo das nossas instituições. Né? Nós não temos uma polícia, não temos investimento na inteligência da polícia. Sabe? Tecnologia da informação, que é importante, doutor, hoje. Demais. Nós estamos na época do Caribe. O bandido que está vindo do Nordeste, o bandido que está vindo daqui para o Rio de Janeiro e por aí afora. Maior, né? Unificação da minha identidade. Eu tenho que ter a mesma identidade aqui. Aqui você tirou a identidade. Você tirou a identidade aqui, tirou uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, uma na Bahia, onde você quiser. Você pode ter um campo aberto. Você pode ter 27. A fraude, né? Você pode ter 27 carteiras de identidade aqui no Brasil. Exato. Uma em cada estado e uma no Distrito Federal. Verdade. É um caminho aberto a... Isso é caos. A malandragem, a fraude. Exatamente. E aí é onde eu entro, que essa confusão institucional que está se criando, e aí vem a propósito, as propostas mais radicais de mudança da Constituição passam e sobre um Estado, como o Arnaldo falou, que não é o melhor momento de você fazer uma mudança em cima de premissas falsas. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre isso aqui, por exemplo, a PEC 341, que a Polícia Militar quer fazer o ciclo completo. Com todo respeito, né, eu tenho vários amigos e a Polícia Militar poder investigar. Poder investigar, poder prevenir e tudo. Além do patrulhamento, fazer investigação. A própria PEC 341 fala que a Polícia Civil também pode fazer prevenção. E aí nós íamos voltar, então, à década de 60, onde a Polícia Civil tinha a Guarda Civil.
Se o Estado não está tendo dinheiro para pagar Isso é muito mais caro os que o próprios funcionários, nós vamos criar outra guarda. É. Então, são premissas falsas. Você liga hoje para o 190, que é a porta de entrada do sistema, dificilmente você vai ser atendido. Dificilmente. A não ser que você fale alguma mentira aí, fala que tem alguém baleado. Você matou o ladrão. Aí chega na hora. Se você matou o ladrão, você chega. E eu estou falando isso porque certa vez eu liguei, a atendente terceirizada falou comigo o seguinte: ó, você podia ir lá, você mesmo resolve o problema. Aí eu falei com ela: se eu tivesse que ir lá resolver, eu não estaria pedindo. Então eu falei com ela: eu sei que a nossa conversa está sendo gravada, eu vou tomar providências amanhã sobre essa questão. Porque se eu estou pedindo a solução, é porque eu preciso de um intermediário para negociar o conflito. E eles estão mandando um cara que tem porte de arma e tem uma arma em casa para ir lá resolver o conflito. E era até o caso de poluição sonora de carro. Esses carros tunados aí com som. Então eu digo o seguinte: é uma coisa banal, mas que leva a esse número que nós estamos falando agora de homicídio. São pequenas questões mal resolvidas, mal atendidas. E aí eu estou falando um caso específico da Polícia Militar, mas eu posso contar também N casos da Polícia Civil. E não é privilégio de uma e de outra, não. As duas estão precisando de socorro. Só que o investimento dos governos está sendo maciçamente no modelo preventivo. E esse modelo preventivo já perdeu a guerra, agora quer ser repressivo. Quer fazer o ciclo de investigação. Então, se a gente tem que sacrificar, então vamos acabar com as duas, vamos fazer uma terceira. Fazer uma unificada. E outra, o William já tinha citado muito bem ali, a Guarda Municipal hoje é o melhor instrumento que nós temos de evolução da segurança pública. Para multar carro é uma maravilha. Que é nova. Para multar carro. É uma maravilha. Não tem outra instituição melhor para multar carro. Olha, bom, nós vamos fazer... evoluir. Vai evoluir, né? Vai evoluir, Vamos porque é mais nova, um intervalo e voltamos com a discussão de nova, segurança ou insegurança pública no país daqui a pouquinho. De volta à cena política, debatendo agora nesse terceiro bloco a violência, a insegurança no país. E eu queria perguntar aqui ao William Santos, da UAB, sobre essa questão dos direitos humanos. Como fazer segurança pública melhorar com respeito aos direitos humanos? Ele falou que esse seria o modelo, mas na maioria das vezes a gente não vê caminhando por aí. Carlos, não é difícil explicar, não, né? Apesar das academias hoje, a matéria de direitos humanos ser obrigatória, tanto da civil, da Polícia Civil e a militar, isso por si só não quer dizer que as pessoas, né, os alunos da academia, das respectivas academias, vão se adequar àquilo quando tiver, né, eles estiverem em campo. E até porque, para mim, a militarização que existiu, né, ela tem uma característica muito diferente. Porque o militar, por exemplo, ele vai cumprir a ordem, né? Sim, sem dúvida. Se ele está lá no campo e recebe uma ordem do comando dele para fazer aquilo, ele vai fazer. Ele não vai colocar na cabeça que ele é ilegal não. Ele vai fazer e cumprir a ordem. Então é uma polícia que precisa mudar essa dinâmica, né? Então as pessoas têm que ver isso, que a gente tem que mudar essa doutrina, essa hierarquização. E eu vou falar mais, né? Há pouco tempo atrás, o modelo que o Brasil tinha, e foi importado inclusive para o Rio de Janeiro, as PPPs, foi o modelo da Colômbia, de Bogotá, né? Puseram lá que Bogotá tinha a eficiência, diminuiu a criminalidade, né? Na periferia da cidade. Isso por que aconteceu isso lá? E o interessante é o material que eu recebi. Isso por quê? Porque teve aquilo que o Arnaldo falou, teve a entrada do Estado, né? Puseram lá. E o alemão também copiaram, né? Puseram... Foi fundamental o Estado. Foi a peça principal. Isso. Puseram aquele... Como é que chama? O bondinho? Bondinho. Né? Teleférico. O teleférico para poder ligar, o Estado entrou. Mas o que a gente está vendo? Que parece que está voltando tudo, né? Foi para frente e está voltando. Porque você vê, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro que foram ocupados, tá? A criminalidade está voltando. Sem dúvida. A gente não sabe se isso é enfraquecimento do modelo ou fortalecimento da bandidagem. E até porque as armas que são encontradas, inclusive,
São armas que só o Exército tem ou armas importadas. Quer dizer, eles estão muito mais aparelhados que o Estado. Há vários Isso é uma analistas. preocupação que a gente tem. William, voltando a essa questão de Bogotá, na década de 80, quando o Brizola foi governador do Rio, ele começou a investir na favela, botar, eu acho que o primeiro teleférico que tem na favela ele botou, fazer escada e tudo, falar que estava beneficiando o traficante. Ah, é verdade. Quer dizer, olha mentalidade pensamento retrógrado, né? É retrógrado. Não, está beneficiando o traficante. Não, a favela, o morro, ele tem 50 mil pessoas, 10 são traficantes, 49.950 são pessoas boas. Sem dúvida. Pessoas trabalhadoras. A maioria, a grande maioria, é trabalhadores. Trabalhador. Então, essa coisa retrógrada, também esse pensamento retrógrado da elite brasileira atrasou muito o nosso processo. Muitos processos nossos, sabe? Essa elite precisa relaxar um pouco mais, deixar que as pessoas trabalhem, deixar que o Estado trabalhe, deixar que as instituições trabalhem também, se elas quiserem trabalhar, para a gente chegar numa situação mais ou menos confortável, não em uma década, mas em menos de 2 décadas. Agora, eu não vou estar mais aqui, mas tudo bem. Há vários teóricos aí, cientistas sociais, que questionam, inclusive, essa política de enfrentamento da polícia, né? Esse enfrentamento. Em São Paulo, que é o campeão, estava falando aqui. Não leva nada. A polícia matou 965 pessoas, possivelmente em ação, né? Presumivelmente jovens. em ação. A maioria jovens do PPP, né? Do PPP que nós falamos. Sim, aí. do PPP. Sem dúvida. Porque, Barroso, todo mundo fica indignado com o menor, mata aqui aos 17 anos, vai ficar 3 anos cumprindo medida socioeducativa. Eu fico indignado não é com isso, eu fico indignado com o seguinte, nesses 3 anos, ele tinha que sair de lá preparado, com a profissão, você agora é um torneiro mecânico, um exemplo. Você agora é um mecânico, você vai sair daqui empregado. Um professor isso aqui é também? medida socioeducativa. Pode ser um professor. Agora o cara fica 3 anos lá, aprendendo tudo quanto é malandragem com os outros, e sai e vai ser o mesmo cara que entrou. Vai fazer uma pós-graduação em bandidagem. Por exemplo, o ECA é maravilhoso, mas não se cumpriu o que prevê ali. Né? O jovem vai cumprir 3 anos de internação, desculpa. Ele tinha que estar sendo preparado para sair de lá, para não voltar para a mãos do crime. Ele falou assim, agora eu tenho dignidade, eu tenho profissão, né? Eu tenho autoestima, minha opinião está recuperada, né? Então eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro. Mas se não preparar o jovem, ele vai voltar e vai ser de novo para a rua, vai ser alvo do traficante e do policial. O que falta? Estado e educação. Educação. Acho que educação, todo mundo... E também o legislativo sentar com o judiciário, o executivo, e repensar as leis. Repensar essa coisa da... Parar de barganhar, né? De barganhar, de ficar essa elite babando em cima da outra e não resolver nada. Hoje em dia só passa aquilo que for interesse corporativo de ambos os lados. Porque tem bancada do produtor rural, bancada do evangélico, bancada do então, assim, bancada do transporte. A bancada do povo não existe. O que me interessa a mim, a você, é essa bancada. Qual é essa? Vamos ver se esse financiamento, a proibição desse financiamento empresarial, a gente pelo menos tem uma esperança de terminar isso, né? De acabar com esse tipo de coisa. Do financiamento de empresarial, campanha de políticos, né? Que o Supremo William, vamos formar então, julgou a ação aviada pela OAB. Vamos formar no Congresso a bancada do eleitor, que não tem. A reforma Só política, falta do eleitor, né? A reforma política realmente não decola. Mas eu estava falando dessa letalidade da polícia. Lá em São Paulo, 965 mortos pela polícia. Um número maior. Eu vi uma estatística dessa, em comparação à polícia dos Estados Unidos. Acho que a de São Paulo é 5 vezes maior que todos os Estados Unidos, só São Paulo. Minas Gerais, 121. Aqui não há uma grande letalidade. Não, isso que você conhece. Isso aqui é lançado. Isso que consta na estatística. Sim, fora os por fora, né? Fora os por fora. Fora os por fora. Nós tivemos... Mas, por exemplo, Distrito Federal, que não tem essa política de enfrentamento, só houve 6 mortos. Não tem essa política de enfrentar. Uma política mais deve ser de investigação. Porque o Barroso tem um negócio também, chega a ser um eufemismo. Morre um jovem, 2 jovens morrem na periferia, guerra do tráfico. Sim. Cara, esse não entra nessa estatística, né? Sim. Não, e tem outra que não entra. Às vezes o sujeito é baleado, ele não morre. Não entra naquela estatística agora. Lesão. Aí 3 dias depois, depois o que acontece? 4 dias, 5 DG morre.
Ele Aí não entra mais, entra não na- entra não. Ele entra Na no monte composição de da estatística, não. Não entra na composição. lesão seguida de morte. E tem mais. Não foi tanta surpresa, não, mas vocês devem lembrar que há um ano e meio atrás, o que nós descobrimos? Que a polícia estava fazendo aqui. Tá? Os índices estão baixando. Nós descobrimos que estava sendo maquiado os números. Né? Muita coisa que acontecia não estava sendo divulgado. Tem um exemplo que eu não esqueço, uns 2, 3, não sei, 4 anos atrás. Isso aqui em Minas. Aqui em Minas. Em Belo Horizonte, Santa Efigênia, teve uma chacina lá, que as pessoas presenciaram, morreram 6 pessoas. Não saiu nada na imprensa, gente. Não saiu uma linha na imprensa, falei assim, não é possível. Isso no Morreu governo anterior 6. agora? No governo anterior, mais ou menos um Você ano e acha meio, que 2 houve anos um cala-boca atrás. na imprensa? Não, depois descobriu que Isso é uma houve. prática antiga. Isso não tem, Que houve uma não tem isso aqui no maquiagem, governo, não. Isso é né? uma prática antiga. Essa Né? maquiagem é uma prática antiga. Mas que houve maquiagem. Se provou-se que houve maquiagem. Alguns militares, inclusive, Isso indignados perpassa os com a governos, né? ordem, né? Perpassa Com a os ordem que vem de governos. cima, falou assim, nós Perpassa, somos obrigados a perpassa os colocar governos. isso aqui. Cumprimento Ele não morreu de meta. ainda. Pois não. Cada meta. Vergonhosamente perpassa os governos. Que pena. Aí não hein? era homicídio. Mais um intervalo e nós vamos para o último bloco. Cena política volta daqui a pouquinho. De volta à cena política, debatendo questões de segurança, de insegurança no país. Delegado, volta e meia afirma-se, sai aí na imprensa, de que o governo federal pode assumir a segurança no país como um todo, inclusive com intervenção nos estados. Procura-se uma solução, porque do jeito que está não pode ficar. Seria por aí um trabalho unificado, o governo federal, o governo estadual, sob comando do governo federal, daria certo? Eu acredito muito nessa solução de federalização da segurança pública. E ela poderia ser replicada, obviamente, em cada estado, mas teria um comando único, uma doutrina única, uma academia só. Eu digo o seguinte, quando você fala em integração, unificação de polícia, se você não tiver a mesma base pedagógica, os mesmos princípios e doutrina, e começar isso exatamente nas academias de polícia, não há como lá na frente, depois que você já ensinou cada um do seu lado, você vai querer forçar esse casamento. Eu acho que passa também por esse investimento. A outra coisa é a PEC 24, que está aí na ordem do dia, do senador Capiberibe, que tenta destinar um orçamento também privativo para a segurança, é exemplo que há para a saúde e educação. Não estou falando que isso seja certo, porque eu tenho minhas críticas também ao engessamento do orçamento da educação e saúde, porque em determinados locais ele pode ser muito bem aplicado e outros ele torna-se o pecado mortal de municípios, por exemplo, que são obrigados a investir em educação, quando na verdade o maior problema dele às vezes é saúde ou é segurança. Então esse engessamento eu acho que pode ser mas há uma razão de ser, porque nessas pesquisas que são feitas nacionalmente, quando perguntado para o brasileiro qual que é o maior problema do país, Segurança. é colocar primeiro saúde. Segundo lugar, Segurança. quase empatado, segurança. Então eu concordo Vocês com têm você visto? que essa retomada, esse atraso deve passar por isso, esse investimento nos estados. Só que hoje, né, com a economia do jeito que está, fica difícil você fazer um prognóstico de quando isso vai ter algum efeito. Mas pelo menos a nível de vontade política, né, dos governos e também do legislador em ter leis realmente reais e não demagogas, eu acho que nós temos como avançar, mesmo nessa Sem crise. dúvida. Ô, Barroso, se o governo federal, independentemente de pessoas e de partido, desde que eu me entendo por gente, Seja tucano, seja petista. não conseguiu dar conta da educação, da saúde, da habitação, que são fatores que também geram violência. O cara não encontrar o médico na hora para o filho dele, o cara não ter onde morar, o cara não ter acesso à escola. Você acha que não deve tocar na E segurança? vai pegar mais um encargo que é a segurança pública? Mas com quem ficaria? Vamos rodar essa... Se tem que ser, então pode até ser que seja, mas que seja compartilhada. Federal, estadual, municipal. Junta-se as forças. O que não pode é cada um ter seu... Por exemplo, nós temos o Estado lá com a Polícia Militar, o governo federal lá com a Guarda Nacional,
Como é que chama aqui? Polícia Federal é Guarda Nacional. Não, aquela guarda que se formaram com... Guarda Nacional mesmo. Guarda Nacional, o Estado com a EM, a Polícia Civil, e a Prefeitura com a Guarda Municipal. Cada um fazendo uma coisa. Mas tem um detalhe. E ninguém fazendo nada. Tem um detalhe. Sim, aí nós estamos discutindo isso na ótica tão somente do Executivo. Nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Tem um negócio interessante, nós temos que também... Eu acho que o doutor sinalizou ali um ponto, que é a questão do Poder Judiciário e a sensação de impunidade que existe. Tá? E é fácil compreender isso. Porque se o sujeito comete um crime, um homicídio, se ele sai fora do flagrante, se apresenta, o que acontece com ele? Vai responder em liberdade. Como as varas criminais e os tribunais do júri de todo o Brasil, a agenda está lotada, tá? Aqui em Belo Horizonte é 6, 7 anos. Isso cria uma sensação muito Cria uma grande de sensação impunidade. de impunidade, a população não entende. Fala assim, o cara matou, antes de ontem matou um, ele já está solto. Não entende isso. Isso porque a nossa legislação permite. Ele saiu fora do flagrante, pode responder em liberdade. Acho que foi o Lewandowski que propôs que o cara condenado em segunda instância acabou. Tem essa discussão. Aí todo mundo voou em cima dele. Tem essa discussão. Ele propôs isso. É porque depois 30% das pessoas provam inocência. Quer dizer, enquanto 30% provam inocência, nós somos a mercê de 70%, Sim. que é bandido. Não, mas eu não queria pegar no esse. Custódia, né, a audiência de custódia, inclusive, já está operando aqui. A audiência de custódia, vocês vão me permitir fazer minha opinião pessoal, eu acho que é uma grande falácia. Porque o sistema já funcionava. E lá em São Paulo, nos primeiros meses, foi o Estado que fez a primeira intervenção, 95% dos casos ratificados a voz de prisão em flagrante pelo delegado foram mantidos lá na Justiça. Então, provou-se que estão fazendo um estardalhaço danado com uma coisa que já funciona. Agora, lá, né? E o advogado, obviamente, quando se trata de um flagrante mal lavrado ou mal assinalado, o advogado vai em cima e pede a liberdade provisória ou fiança e tal. O erro está mais na demora, né? Porque, às vezes, para despachar com o juiz vai demorar muito tempo, mesmo sendo réu preso. E nós vimos um caso agora recente aqui, noticiado por toda a imprensa, um estelionatário que aplicou um golpe em pelo menos umas 2 dezenas de pessoas, golpes altos. A polícia fez um grande trabalho, prendeu em flagrante com toda a materialidade. Ele foi levado à audiência de custódia no dia seguinte e o juiz pôs ele em liberdade mediante fiança. Agora, ele vai voltar para a rua, vai cometer mais crimes, para pagar, inclusive, as despesas a dívida que ele fez. Processo. Está entendendo? Então, a gente fala dessas questões, parece que a gente está querendo, assim, não acreditar. Mas a verdade é que tem muita engalobação, tem muita Mas, doutor, conversa. O senhor vai concordar comigo que existem muitos casos também pequenos, que é exceção disso que o senhor está falando. Muitos casos pequenos que o sujeito pratica um crime, coisinha pequenininha, ele fica preso, fica esquecido. Eu conheço vários casos. Por isso que as prisões temporárias no Brasil estão lá no pico. Exatamente. Quem é que aguenta? Minas Gerais, 465 mil. E o sistema está superlotado. Não aguenta. Teve intervenção em mais de 30 delegacias. Mas só tem as perenes recentemente. As perenes também estão cheias. Né? Tudo lotado. Na central de flagrante, 2 de Belo Horizonte. Eu fui lá visitar. Eu assustei. Fomos conversar com a polícia, os policiais civis, os delegados estavam lá. Falaram assim, doutor, aqui, fomos inclusive com o ouvidor, né? O ouvidor de polícia, doutor Paulo. Ele falou assim, olha, isso aqui não tem jeito, tá assim. E o sistema não anda, não tinha para onde levar. Tá? Estão mandando hoje para Contagem. Presos. Hoje estão mandando para Contagem. Bicas também, né? Que estavam, inclusive, interditadas. Né? Isso é o resultado de toda aquela falência que nós discutimos aqui, nesse programa. Né? Essa superdotação carcerária. Mas nós vimos com bons olhos... Falido em todas as instâncias. Mas nós vimos com bons olhos, só para falar, a iniciativa agora de construção de mais presídios para poder aliviar. Né? Mas o que eu acho? Que os casos daqui para frente, as audiências de custódia, elas vêm no sentido de exceção, né? De tirar aqueles pequenos delitos dali, porque existe isso. Né? Agora eu concordo, se é coisa mais grave, aí vai depender também da visão do juiz. E aí a gente tem que confiar também no Poder Judiciário até para dar celeridade. Mas eu acho que, doutor, com a demanda muito grande de vagas no presídio e a falta de oferta de vagas, aí eu acho que a audiência de custódia passou a ser um remédio, infelizmente mal aplicado, porque estão colocando todo mundo na rua.
E aí tem que separar o joio do trigo, né? Como o senhor falou. Eu vi casos, por exemplo, do juizado especial criminal em algumas comarcas, marcando audiência para 2 anos. Doutor, Tem eu queria viver daqui 20 anos para ele voltar aqui. Estão fazendo mais uma escola profissional em vez de fazer mais um presídio. Mas isso não vai chegar nunca, né? Muito bem, que seria talvez a solução apontada por todo mundo, todas as áreas. Políticos, Menos qualquer político cadeia, se mais perguntar, escola, ele fala que o caminho é a educação. Mas fazer por onde, ninguém faz, fica tudo no blá blá blá. Eu agradeço novamente a presença dos três. Agradecer nunca é muito. E Cena Política agradece principalmente a você e volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.